Olá pessoal, aqui é a professora Viviane e hoje a gente vai falar sobre tecnologia de aplicação e pulverizadores agrícolas. Primeiro de tudo, antes da gente começar a discutir sobre pulverizador, falar de constituinte, falar da máquina, primeiro a gente tem que falar sobre tecnologia de aplicação. Primeiro a gente tem que entender que uma aplicação mal feita faz mais problema do que solução. Por quê? Vamos entender aqui. Tecnologia de aplicação é o emprego de conhecimentos científicos que proporcionem, lembrando, conhecimentos científicos, então fontes da minha cabeça não vale, tá? A gente precisa entender que conhecimento científico tem fundamento, né? A gente tem que ter aí, existem inúmeros artigos, que falam desde uso de produtos mais voltados para a agricultura orgânica, de uso de agrotóxico, não importa o produto que você vai usar, mas com técnicas, com formas de utilizar corretamente. Então, tudo isso, existem muitos boletins técnicos, existe muito material hoje voltado para realizar uma aplicação com qualidade. Embora a fiscalização ainda não exista, e é por isso que a gente vê tanta gente fazendo tanta loucura quando envolve aplicação, né? Então, é importante a gente pensar nisso bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer, correta colocação de um produto biologicamente ativo no alvo, ou seja, eu só posso aplicar um produto se eu sei que ele vai ter ação naquele alvo. Não é, o produto que eu tenho aqui está resistente, vamos tentar. E aí a pessoa sai, né? Eu sei que às vezes existe culturas que não tem determinadas recomendações para essas culturas e as pessoas começam a fazer adaptações, mas existe muita complicação nisso. Tem que ser algo que tem que ser muito bem elaborado. Então, primeiro, um produto que atue no meu alvo. Segundo, atingir o meu alvo. Não adianta de nada eu fazer uma pulverização onde não tem condições eficientes ali para que aquele produto atinja o alvo, que não vai funcionar. Né? Segundo, quantidade necessária. Excesso de produto traz problemas ambientais muito sérios. Falta de produto não vai causar efeito, então precisamos de quantidade adequada. De forma econômica, ou seja, eu preciso pautar todas as minhas aplicações em um uso econômico, né? Preciso saber que a cada aplicação daquela tem consumo de combustível, tem mão de obra, tem inúmeras coisas, então tudo tem que ser organizado de forma adequada. E sempre lembrar que controle de pragas e doenças vai muito além de aplicação, né? Existe aí a MIP para provar isso, né? Vai muito além de aplicação. Então, a aplicação é uma faceta, né, dentro de um manejo integrado de pragas e doenças. Então, a gente precisa, né, utilizá-la de forma adequada para que ela seja realmente funcional, né? E o mais importante, né, com um mínimo de contaminação em outras áreas. Hoje existe muita gente que acha que trabalha com orgânico, mas não trabalha com orgânico, porque ele recebe tanta contaminação dos vizinhos que aquilo ali, não, né, às vezes a pessoa acaba perdendo, né, certas condições devido aos outros. Então é extremamente importante que você tenha controle da sua pulverização para que seja pulverizado a sua área, não a do vizinho. É importante que a gente entenda a diferença entre pulverização e aplicação. Então, pulverização, né, vai ser o processo físico-mecânico de transformação de uma substância líquida em partículas ou gotas. Então, pulverização é o processo de transformar uma substância líquida em gotas, certo? A aplicação é um negócio mais específico. É a deposição da gota sobre um alvo desejado. Então, pulverizar é simples, é transformar uma substância líquida em gotas. A aplicação, né, ele já é voltado para
que essas gotas atinjam um alvo, né? Que essas gotas tenham um tamanho, uma densidade, por isso que a gente fala de tecnologia de aplicação. Ou seja, é eu transformar aquele fenômeno físico-mecânico da pulverização em algo para atingir um objetivo. Então, quando que a gente faz uma aplicação errada? Basicamente, né, a gente tem que entender o quê? Que se eu não fiz a minha aplicação, né, correta como deveria, eu vou ter aí prejuízos. Quando a gente faz uma aplicação errada, né, ou seja, eu não consegui, né, setar todos os parâmetros para atingir o meu objetivo, eu vou ter ali inúmero desperdício e prejuízo. Fora, né, os riscos de contaminação, que a gente acaba estando exposto, né, quando maneja esses determinados produtos fitossanitários. Né? De uma forma geral, até 70% dos produtos pulverizados nas lavouras eles podem ser perdidos por escorrimento, deriva e má aplicação. Ou seja, né, 70% do que é aplicado às vezes não consegue atingir realmente o alvo, devido ao que? A escolhas erradas no momento da aplicação. Então, como é que a gente faz para resolver isso, né? Utilização correta e segura dos produtos. Primeira coisa, que a gente vai falar muito hoje. Quando a gente for trabalhar com agrotóxicos, a gente precisa, né, de cuidados específicos para ter uma utilização correta e segura. Segundo, capacitação de mão de obra para uso eficaz dos equipamentos. Não adianta de nada, né, você ter pulverizadores enormes com tecnologias absurdas se você não obedece os protocolos que deveriam ser feitos, tá? Então, para a gente ter uma aplicação correta, né, primeiro a gente tem que ter em mente alguns fatores, né? Primeiro, se a gente fez tudo para o nosso alvo ser atingido, né, tamanho de gota, condições climáticas, produto correto, então todos os passos, né, para eu atingir meu alvo. Segundo, quais são as características do meu produto, né? A gente tem que lembrar que dependendo, né, da forma que esse produto vem, né, se ele vai ser um concentrado emulsionável, se ele vai ser um pó, dependendo do tipo de formulação desse produto, ele vai ter características para manuseio, de como deve ser feita a calda, por aí vai. Então a gente precisa, né, entender essas características do meu produto para poder que ele funcione realmente, né? O equipamento utilizado está nas formas corretas, né? Eu fiz as regulagens, fiz a calibração, fiz todos os cuidados, né, para funcionar corretamente, né? E aqui é um dos pontos mais importantes e que muita gente deixa de lado: o momento de aplicação e as condições ambientais. Estava em condições de temperatura, umidade, velocidade do vento adequadas? Estava chovendo no momento daquela pulverização? Então, tudo isso vai influenciar muito em como o alvo vai ser atingido, né? E a interação entre todos esses fatores é responsável direta pela eficácia ou ineficácia do controle. Não adianta de nada você ter o melhor pulverizador do mercado, você comprar todos os produtos certos, você fazer toda a regulagem e calibragem da máquina e quando começar a chover você fazer a aplicação. Por quê? A chuva vai escorrer todo aquele produto e você não vai ter ação do produto no alvo. Então, não adianta. Né? Então, é importante que a gente tenha em mente isso, né? Que a interação de todos esses fatores vai gerar uma consequência final ali, que é a eficácia ou não eficácia do meu controle. Então, para realizar uma aplicação, né, é preciso a gente responder aí no mínimo 3 perguntas. Qual é o alvo biológico, né? Que praga, que doença, que coisa que eu estou querendo atingir ali com aquele produto? Qual o tratamento mais adequado, né? Nem sempre o químico vai ser a opção mais adequada para tratar aquilo que você está utilizando. Então, né, primeiro tem que saber isso. E segundo, como realizar uma aplicação eficaz.
Essas são as 3 coisas que a gente tem que sempre se preocupar antes de realizar uma aplicação, tá? Então, primeiro de tudo, né, a gente vai determinar o nosso alvo. Onde que vai ocorrer o nosso problema? Dependendo se ele vai estar no ápice, se ele vai estar próximo, mais próximo das raízes, se eu vou estar ali no meio. Então, dependendo de onde eu estou encontrando a minha praga, eu vou ter estratégias diferentes de como utilizar a altura diferente do pulverizador, eu vou ter consequências diferentes. Então, primeiro, onde, né, está o meu problema? Para então, quando eu saber aonde está, eu vou procurar, né, qual é o meu alvo biológico, né? E eu vou ter aqui, né, o ciclo da minha praga. Então, em qual parte do ciclo de vida dela que eu vou atuar? Qual produto que eu vou utilizar? Onde que ela se encontra na fase que eu quero eliminar a minha praga? Então, tudo isso vai ser importante, né? Primeiro eu preciso entender a minha praga, né? Entender qual o alvo biológico que eu quero atingir antes, né, de realizar os cuidados. Não adianta de nada eu aplicar, eu tiver uma praga de solo e eu aplicar um produto na folha que não, né, não vai fazer muita diferença. Então a gente tem que atuar, né, em função do nosso alvo biológico. Então, gente, para eu ter o controle da minha praga com sucesso, né, primeiramente eu preciso, né, identificar e monitorar a minha praga. Para então eu saber qual que é o produto adequado, né? Eu saber o momento adequado, qual é o estágio ali para atuar, né? Qual o produto em função daquilo, onde que ela está, equipamento adequado, né, para a segurança de quem está fazendo essa aplicação e as condições, né, do meio ambiente. Para a gente ter o controle da praga com sucesso, a gente vai ter que ter esse triângulo aqui, ó. Uma formulação adequada, um ingrediente ativo adequado e uma aplicação adequada. Então, pessoal, olhando esse trabalho aqui, né, do IPP de 2004, eles avaliaram vários pulverizadores, né, e eles pegaram aqui, separaram em pulverizadores que tinham até 1 ano de uso, pulverizadores que tinham mais de 2 anos de uso. E aqui a gente pode olhar aqui, ó, praticamente todos os pulverizadores avaliados, os que tinham até 1 ano, 96,7%, e os com mais de 2, 90% dos pulverizadores avaliados, todos tinham algum problema no manômetro. Isso quer dizer o quê, né? Aí ele não avalia qual é o problema, mas significa que ele não estava marcando a pressão correta. Isso quer dizer o quê? Que se o manômetro não estava dando a pressão correta, a vazão que você estava aplicando ele também não estava correta. Então aí a gente vê a quantidade, né, de atrocidade, digamos assim, que a gente consegue ver nesses equipamentos. E tudo isso, gente, é muito preocupante, porque se eu não sei, né, a vazão, né, o manômetro não está com a pressão adequada, já só ele vai mudar a vazão de produto. Se eu não estou aplicando nem a vazão correta, você imagina o resto. Então, inúmeros problemas aqui, todos são percentuais bastante altos, né? Picos defeituosos, bicos entupidos, falta de produção nas partes móveis, tem inúmeros problemas aqui. E, né, nos com mais de 2 anos, todos têm aqui percentuais bastante altos. Então, se você não tem, né, os cuidados básicos de manutenção do equipamento, infelizmente é muito difícil você ter, né, uma pulverização que vá dar um resultado efetivo. A gente precisa ter muito cuidado, né, com essas coisas. Mas essa, infelizmente, né, é a realidade do país. Esse trabalho é bem antigo, né, 2004 já, mas eu acredito que não tenha mudado tanta coisa de lá para cá não, gente. É incrível como a gente consegue ser displicente, né, com os equipamentos com que se trabalha. Então, pessoal, quando a gente adquire um defensivo, né, eles vão ter inúmeras formulações, né, desde formulações sólidas, formulações líquidas,
e outras formulações como comprimidos, tabletes, pastilhas, fibras plásticas. Então a gente vai ter inúmeros tipos de formulação. Então, depois, né, que a gente já identificou a formulação correta, a forma como, do nosso produto, né, e em função dessa formulação a gente vai ter diferenças, né, no preparo dessa calda, a gente deve escolher então o equipamento para fazer essa aplicação, que pode ser um pulverizador, né, mas a gente pode utilizar nebulizadores, granuladoras, polvilhadores. Então a gente vai ter outros equipamentos, né, para fazer essa aplicação, não necessariamente um pulverizador, né, mas hoje nossa aula foca, né, nos pulverizadores. Então, gente, vamos entender ali que a gente falou de pulverizador, né? Então, o que é pulverizar? Né? Basicamente, a gente vai reduzir um líquido em gotas, né? Um processo físico-mecânico. Pulverizador já vai ser o equipamento que consegue fazer, né, essa pulverização, que consegue pulverizar algo. Já um pulverizador agrícola, né, é o equipamento, né, que vai realizar essa pulverização, né? É um equipamento que vai auxiliar no combate de pragas e doenças através da distribuição de determinado produto com dosagem controlada. Sempre lembre-se disso, tá? Dosagem controlada, não é pra gente sair aplicando quanto quer na hora que quer, não. E quando a gente fala de pulverizador agrícola, né, a gente vai ter vários tipos. A gente vai ter os pulverizadores costais, tratorizado, autopropelido, os aviões agrícolas e uma coisa que vem crescendo muito ultimamente, né, que são os drones, ou VAMPs. Os pulverizadores costais, né, eles também vão ter algumas variações entre eles. A gente vai ter o costal manual, né, que o nosso operador vai ter que estar aqui, né, bombeando essa alavanca de acionamento, que tenha pressão, né, nessa calda, para poder que seja, né, pulverizado. Tem que fazer manualmente esse acionamento. A gente vai ter os atomizadores costais também, né? Os atomizadores são muito utilizados principalmente em culturas mais arbóreas, né? Onde você vai ter que ter... são bem mais utilizados em frutíferas. Assim, a gente vai ter essa copa mais fechada e eu preciso conseguir colocar, né, esse produto dentro dessa copa aqui, né? É mais utilizado os atomizadores. E a gente também vai ter os pulverizadores costais motorizados, que aí no caso, né, eu vou ter um operador que vai só, né, abrir ou fechar as lanças de pulverização para poder fazer a aplicação, né? Ele não precisa fazer o bombeamento. Os pulverizadores tratorizados, a gente vai ter, né, os pulverizadores de mangueiras, os atomizadores, né, também, e os de barra, que são os mais comuns, né, são os atomizadores e de barra. Lembrando que, né, quando a gente tem culturas, né, principalmente de porte mais alto, onde eu não consigo passar as barras, né, sempre vai ter também a opção dos atomizadores. Então, os atomizadores, eles são mais voltados para isso, né? Culturas de porte mais alto, onde eu não consigo passar a barra, e também, né, onde eu tenho ali uma copa, às vezes com uma densidade maior, eu preciso atingir. Os pulverizadores autopropelidos, né, eles têm ganhado cada vez mais espaço, né, por poderem ter tanques maiores e com isso conseguir pulverizar áreas muito maiores, né? Mas a gente tem justamente essa limitação, né? Você precisa ter áreas bem maiores para utilizar os autopropelidos, né? Para áreas menores, ainda a melhor recomendação são os tratorizados. O pulverizador tipo canhão, né? Ele é meio que uma adaptação do atomizador, né? Ele é mais utilizado para culturas mais altas, né? Onde o próprio atomizador não consegue alcançar, né? Então você tem a adaptação desse canhão justamente para poder chegar aqui, né? Na parte mais alta do coqueiro, da bananeira e tal. E com isso você consegue... Ele é uma adaptação, né, do próprio atomizador, né? Para culturas de porte mais alto. A pulverização aérea, né, que é uma coisa que traz muita confusão, né,
Por quê, né? A pulverização aérea, embora possa ser muito eficiente, quando não feita adequadamente, ela pode trazer muitas consequências, porque, né, devido a estar mais alta, eu tenho problemas triplicados aí com a deriva. Então, se não feito corretamente, a gente pode sair por ver que nem acontece coisas assim do pessoal ter uma escola rural próxima e o cara pulverizar em cima da escola e coisas desse tipo assim. Essas histórias que o povo conta. Mas é aquela coisa. O problema não é a pulverização aérea em si, né, com aviões agrícolas, mas ser feito de forma inadequada. Quando bem feita, com profissionais capacitados, quando executada de forma correta, ela é muito eficaz e consegue baratear bastante, né? Porque embora ela tenha um custo, como ele consegue trabalhar com velocidades muito maiores, você consegue pulverizar em muito menos tempo uma mesma área, né? Então ajuda bastante. Porém, né, existem consequências mais severas de contaminação ambiental quando não feito de forma correta. Então é algo, né, que precisa de muita técnica para ser bem feito. Outra coisa que tem crescido bastante, né, é o uso de drones para pulverização. E isso é algo que já tem começado a crescer no Brasil, tem crescido bastante fora, porque você consegue trabalhar principalmente com produtos de formulação de ultra baixo volume, né? Para eu ter tanques menores no meu drone, né? Hoje já tem drones muito menores que esse aqui, conseguindo pulverizar longas áreas, né? Eles trabalham com esse tipo de formulação, né? De ultra baixo volume. Então você vai ter tanques menores, uma quantidade menor de produto, que tudo isso ajuda a reduzir contaminações, né? E primeiro, que um equipamento desse não vai ter problema de compactação, porque ele não vai estar em contato com o solo, você consegue trabalhar com velocidades maiores, então tem várias das vantagens, por exemplo, da pulverização aérea, sem as desvantagens, por exemplo, da deriva, porque é possível se voar numa altura baixa, né, de forma que você consegue reduzir bastante ali a ação da deriva. Né? Então, é o futuro da pulverização consciente, meio que é isso aqui. Né? Quando a gente fala de aplicação de pulverização, a gente precisa falar, né, em segurança com a aplicação de defensivos agrícolas. Né? Como a gente sabe, agrotóxicos possuem inúmeras consequências, né, quando utilizados de forma incorreta. Então, existe uma classificação da Anvisa, né, de nível de toxicidade, né, desses produtos. Então, você tem ali a formulação vermelha, ele vai ser mais tóxico que o amarelo, que vai ser mais tóxico que o azul e assim sucessivamente. Porém, a gente tem que lembrar que sempre, independente do tipo de produto, a exposição deve ser a mínima possível, né? Porque independente do nível de risco, né, quanto maior vai ser a sua exposição, você pode levar a um problema sério, né? Quanto maior a exposição, sempre vai se aumentando, né, por consequência, o risco do produto. No rótulo, né, e na bula, sempre vão ter informações relativas à toxicidade, dosagem e cuidados, né? Todo produto, todo defensivo agrícola, ele vem com uma bula e recomendação de uso, embora, né, quando a forma correta de adquirir defensivos agrícolas é mediante um engenheiro agrônomo, né, ou alguns técnicos agrícolas, né, para fazer o receituário agronômico. E, teoricamente, você deve seguir, né, a recomendação do receituário, que deve ser a recomendação que consta na bula, né? Mas, e não a recomendação que você quer utilizar. Sempre é bom lembrar disso. E aí, a gente sempre tem que, né, utilizar EPIs corretos para poder realizar o manuseio, né, desses defensivos. Então, é importante que existe uma ordem correta para vestir e uma ordem correta para retirar, né, esses EPIs. Por que a gente tem essa ordem? Nessa ordem seria a forma em que você se expõe menos, né, já que você está retirando de você uma vestimenta que está contaminada. Então,
o processo de retirada é muito importante, né? Porque aquele produto está contaminado e se você não souber tirá-lo corretamente, você vai se contaminar, né? Não adianta de nada usar o EPI, então tem que ter muito cuidado na hora de vestir para você estar com todas as partes de forma correta, né? Então a ordem de vestir para estar um por cima do outro. E a ordem de retirar é extremamente importante porque todo esse material aqui está contaminado e você precisa evitar o máximo possível de contato com ele para não se contaminar. Então, gente, nessa tabela aqui, né, a gente tem algumas recomendações de EPIs que a gente deve utilizar em função, né, da formulação e do tipo de aplicação, né, que a gente vai fazer. E aí a gente se depara muito com essa situação aqui, né? A nossa expectativa e a realidade. Por quê? A gente sabe que, primeiro, né, se a primeira vez que você for fazer uma pulverização na vida for sim, talvez seja até um pouquinho menos ruim. Mas para quem já se acostumou a fazer de qualquer jeito, fazer com isso aqui é quase impossível. Na nossa região, a situação se agrava bastante por causa do calor, né? Então, é bastante desconfortável. Mas é aquela coisa, é um risco muito alto, né? A maioria dos produtos são extremamente tóxicos, então é extremamente importante, mesmo com desconforto, o uso do EPI adequado. Porque a gente está falando de uma exposição direta, né? Principalmente quando a gente está fazendo aplicação manual, você está ali exposto diretamente àquele produto. Então, se não tiver os EPIs adequados, as condições, né, são muito perigosas, né? Agora que a gente já sabe vestir o nosso EPI, tirar o nosso EPI, vamos falar um pouco sobre o preparo da cauda, né? Primeiro, é importante manusear o produto ao ar livre, né? Mesmo com todos os EPIs, não é interessante estar manuseando o produto em local fechado, né? Longe de crianças, animais e pessoas desprotegidas. Sempre utilizar água limpa para preparar a calda. Dependendo do tipo de produto, tem que se verificar o pH dessa água. Pode gerar até inativação de produto, né? Importante. Utilizar equipamentos apropriados, como balanças, copos graduados, baldes e funis, né? Não utilize equipamentos para outras atividades. Então, a gente vai utilizar um copo graduado aqui para medir a quantidade de determinado produto e depois você vai utilizar ele para fazer uma receita de bolo. Não pode, né? Então, é pior que a gente fala essas coisas, gente, mas é extremamente comum. Quem tem família no interior e nunca viu um tubo de agrotóxico usado como garrafa de leite, não sabe o que é isso, mas é muito comum, né? Infelizmente. E é uma coisa que a gente precisa combater cada vez mais. É uma coisa que se torna menos comum com o passar do tempo. A gente está tendo evolução nisso, né? E precisamos melhorar muito mais, né? De mostrar para as pessoas que isso é perigoso. Porque aquela coisa, muitas vezes, esses produtos podem desencadear câncer, uma série de problemas de saúde. Mas como não é uma coisa imediatamente assim que você tem contato que acontece isso, né? Muitas vezes as pessoas não associam e discriminadamente não têm os cuidados necessários. Mas é extremamente importante, né, que vocês, como agrônomos, consigam ter esse controle, né, evitar esse tipo de utilização inadequada, principalmente se vocês estiverem trabalhando. Usar apenas o misturador para misturar a calda antes de colocar no pulverizador. E após o preparo da calda, sempre lavar os equipamentos. A gente não pode utilizar vou fazer outra formulação com os equipamentos tudo sujo. Isso pode, né, trazer alguns problemas. Então, sempre lavar os equipamentos após o preparo da calda. Então, pessoal, como é que a gente faz o descarte da embalagem vazia, né? Primeiro, você vai esvaziar completamente a embalagem, depois vai preencher a embalagem com 1/4 do seu volume. Vai agitar a embalagem tampar, né? Agitar a embalagem por 30 segundos e depois despejar esse conteúdo no tanque. Faz isso mais 2 vezes, né? Porque é tríplice lavagem. E depois, né, que você fez esse procedimento 3 vezes, você vai perfurar o fundo da embalagem, né? Para que ninguém possa reutilizar ela. E quando a embalagem que você for descartar forem embalagens flexíveis, né? Você vai esvaziar completamente a embalagem
e guardar dentro de um saco plástico padronizado. Esse saco, né, eles podem ser adquiridos no momento em que você adquire, né, os próprios agrotóxicos, e aí você deve, né, fechar esse saco e entregar, né, em unidades licenciadas de recebimento. Então, como que a gente pode evitar contaminações? Né? As vias de contaminação mais comuns são, né, oral e dermal. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, né, lavar bem mãos e rosto antes de comer, beber ou fumar. Ou seja, se você fez um processo de pulverização, mesmo que estava de máscara, mesmo que estava com o face shield, você não deve, né, comer, beber ou até fumar sem antes, né, lavar bem o rosto e as mãos. Né? Primeiramente lavar as mãos, depois lavar bem o rosto e só então, né, comer, beber ou fumar. Ao final do dia de trabalho, né, sempre lavar as roupas utilizadas na aplicação separadas, né? As roupas devem ser lavadas separadamente. Já ao final do dia de trabalho, lembrando, né, que elas devem ser feitas de forma cuidadosa, com sabão, lavar a mão. Vestimentas não devem ficar de molho, mas devem ser bem ensaboadas e enxaguadas, tá? Não é para deixar de molho. Terminou o expediente, lava as roupas com sabão e enxagou e estende. Passar o ferro apenas nas partes de algodão, né? Calça, jaleco e touca árabe para prolongar sua vida útil. Então, gente, o que é deriva? Deriva é toda aplicação de defensivo que não atinge o local desejado. Então, todo produto ali que eu apliquei que não atingiu o meu alvo é considerado perda por deriva. E essa deriva ela pode ocorrer por evaporação, quando, por exemplo, você faz a aplicação em horários muito quentes. Né? A gente faz a aplicação em horários muito quentes, o que vai acontecer? O produto pode evaporar antes de atingir o alvo. E aí é perda por deriva. E escorrimento. Escorrimento pode acontecer, por exemplo, se você fizer uma pulverização enquanto está chovendo. Né? Então vai escorrer o produto, a chuva vai causar esse escorrimento e o produto não vai atingir o alvo. Deslocamento para outras áreas através do vento. Se fizer aplicação com velocidade do vento muito alto, né, isso acontece. As perdas por deriva, né, geram danos econômicos e socioambientais e aumentam bastante os custos de produção e deposição de defensivos em lugares indesejáveis, ou seja, também aumenta a contaminação ambiental. Então, pessoal, vamos falar um pouco das condições climáticas, né? Então, quando a gente for trabalhar aqui na maioria das situações com pulverização, a gente deve trabalhar entre 3 a 7 km por hora, né? A velocidade do vento. E isso, né, vai ajudar a reduzir as perdas com deriva por causa da velocidade do vento. Quando estiver trabalhando com gotas grossas ou muito grossos, né, dá para se trabalhar aí entre 2 e 3 km por hora. Para trabalhar com velocidades maiores, né, tiver velocidade do vento maior entre 7 e 10 km, só se você estiver utilizando, né, algum equipamento para redução de deriva. A gente vai falar um pouco disso lá no final, nas partes das tecnologias. Já acima de 10 km por hora é extremamente impróprio. Por quê? Boa parte do produto que você pulverizar vai ser levado pelo vento e não vai atingir o seu alvo, então não adianta. Então, é importante a gente avaliar as condições climáticas para ir realizar a pulverização, porque a gente sabe que quando trabalha com agricultura tudo é prazo, né? Sempre tem prazos muito curtos e ou você faz as coisas ou não faz, mas a gente precisa entender que muitas vezes fazer de qualquer jeito, às vezes só traz o custo oneroso da operação, mas a qualidade não compensa. Né? Então, a gente precisa se organizar para atingir isso, né? Precisa ali estar com a velocidade, né, de vento ideal. Isso é um dos aspectos climáticos. Outros aspectos climáticos importantes de avaliar são a temperatura e a umidade relativa do ar. Né? Para isso, né, a gente vai ver que vai influenciar bastante o diâmetro das gotas. Né? Se eu estiver trabalhando com gotas finas ou muito finas, né, eu já tenho que trabalhar com temperaturas menores. Por quê? Porque essas gotas vão evaporar em temperaturas maiores. E aí não adianta fazer. Né? Então, eu preciso aí tentar, né, atingir temperaturas menores, né, fazer essa pulverização em horários que tem essas temperaturas menores para evitar a evaporação dessas gotas. E o mesmo, né, também a questão da umidade, né, que vai variar aí
em função do diâmetro das minhas gotas. Já trabalhando com gotas maiores, eu já consigo trabalhar em velocidades, em temperaturas maiores, né? E com umidades menores. Então, pessoal, o tamanho da gota ele vai ser extremamente importante, né, numa boa pulverização. Por quê? O tamanho, né, dessas gotas ele vai influenciar na forma como elas vão se comportar, né? Gotas grandes têm menos ação da deriva e da evaporação, mas elas proporcionam menor cobertura na superfície tratada. Ou seja, é mais difícil eu atingir o meu alvo com uma gota de 400 micrômetros do que com uma gota de 50 micrômetros. Né? Vou conseguir aumentar a cobertura sobre aquele alvo. Porém, né, conforme a gente vai diminuindo o tamanho dessa gota, a gente vai aumentando a ação da deriva e da evaporação. Então tem que se ter um equilíbrio aí entre atingir o alvo e reduzir evaporação e deriva. Como forma de aplicação, a gente pode fazer a aplicação em área total ou aplicação em faixa, né? A aplicação em área total, basicamente a gente vai espaçar os bicos, né, de forma que haja sobreposição entre eles e pulverizar a área inteira. Já na aplicação em faixa, né, a gente vai pulverizar, né, vai ter uma faixa de pulverização sempre sobre a linha de plantio, né, e você vai ter uma boa parte sem ser pulverizada. Então, existem vantagens e desvantagens nas duas técnicas. Né? Na sobreposição, teoricamente, você tem mais chance de atingir alvos que não estejam diretamente na planta naquele momento. Porém, com a pulverização em faixa, você acaba aplicando menos produto, acaba aplicando menos áreas e você tem chance de reduzir essa contaminação. O uso de adjuvantes. O que é um adjuvante? Adjuvante é toda e qualquer substância, né, que eu posso incluir. Pode vir incluída na formulação, já receber com adjuvante, ou eu posso comprar esse adjuvante e adicionar no tanque de pulverização, né? Com o objetivo de aumentar a eficiência do meu produto, né? A gente vai ter várias causas, né, que causam perdas. Por exemplo, a qualidade da água, espuma, má homogeneização, deriva, escorrimento. E aí a gente pode utilizar determinados adjuvantes, né, um adjuvante ou mais adjuvantes que sejam compatíveis para melhorar características, né, daquela minha substância e com isso eu conseguir ter uma melhor resposta. Por exemplo, a gente pode usar surfactantes, né, que são produtos que diminuem a tensão superficial da água e aí você consegue uma melhor absorção do produto. Né? Esse é um exemplo. A gente vai ter adjuvantes, por exemplo, que podem ser adifadores, como espalhante, adesivos, umectantes, né, que vai melhorar a performance do spray para atingir melhor o alvo. A gente pode ter adjuvantes para reduzir pH, melhorar a qualidade da água, para anti-espumante, antideriva. Então, existem vários tipos de adjuvantes hoje que podem ser adicionados, né? Já vi de formulação com adjuvante, ou você adicionar esse adjuvante para melhorar o desempenho do seu produto e reduzir esses problemas, essas perdas. Outra coisa importante da gente salientar é a diferença entre ponta e bico, né? Lembrando que bico, né, ele vai ser composto, né, por todo o conjunto de estruturas. O bico vai ser o corpo, a peneira, a ponta e a capa. Então, tudo isso aqui junto é um bico. E a ponta é uma parte do bico. Isso é importante a gente definir essa diferença. Existe, né, uma interação entre o produto e o pulverizador. E essa pode ser uma das causas mais frequentes de insucesso na aplicação. Né? É importante que a cauda, né, se mantenha em agitação. Para quê? Para que eu tenha uma cauda homogênea. Se eu tenho uma cauda heterogênea, né, está mais claro num ponto, mais escuro no outro, ou mais claro num ponto, mais escuro no outro, significa o quê? Que eu estou tendo ali separação na minha cauda. E isso pode levar a
a concentração de produto num canto, a falta de produto no outro. Então, isso não vai me dar um resultado bom. Então, eu preciso manter uma agitação constante da cauda, né? Quando a gente tem pulverizadores tratorizados, a gente sempre deve manter a rotação do TDP em 540 RPM, justamente para eu ter uma agitação constante, né, igual na cauda, para garantir, né, essa homogeneidade. O uso de filtros e peneiras corretas também faz muita diferença, né, para garantir que a gente evite entupimentos, né, e consiga fazer uma boa aplicação do produto. A gente vai ter aí, né, peneiras com malhas diferentes e é extremamente importante que a gente utilize essa malha adequada em função do produto que a gente está aplicando. Por quê? É importante, se eu colocar uma malha muito fina, não vai passar impureza, mas também vai reter o produto, você está aplicando água. Quando você usar uma malha adequada para determinado produto, ela retém a impureza e aplica o produto. Se tiver com uma peneira de malha muito grossa, né, ela não vai reter nada, vai passar a impureza e o produto. Então é sempre importante, né, utilizar uma malha adequada, né, para cada cauda que você está aplicando, para garantir que, né, funcione corretamente. E sempre fazer, né, a limpeza do conjunto inteiro, né, do bico, principalmente das peneiras, para poder manter um funcionamento adequado. Outra coisa, né, que pode ser um problema considerável aí para as peneiras é quando a gente faz uma coisa que o pessoal chama de mistura, né? A ideia da mistura, ela é muito interessante. A ideia da mistura ela é muito interessante, porque se você pensar, né, o produtor vai conseguir controlar diferentes pragas e doenças com uma aplicação só. E às vezes o cara mistura um inseticida, um fungicida, um nutriente, tudo junto para poder reduzir o custo de produção. Porém, né, dependendo dessas misturas, você pode ter consequências, porque se você mistura produtos com pHs diferentes, você pode acabar inativando um produto. Produtos que iam precisar, por exemplo, de peneiras com malhas diferentes. Um vai ficar preso na peneira, o outro não. Então, tem que ter esse cuidado no momento de fazer a mistura. A Embrapa fez uma pesquisa em 2015 e mostrou que 97% dos produtores que ela entrevistou realizavam mistura, né? Cerca de 40% dos produtores, né, eles chegavam a associar 3 produtos, né, para fazer uma aplicação só. Então a gente tem que entender o quê? Que a mistura ela pode ser benéfica, né, porque você vai ter redução de custo quando feita corretamente. Então, se você tiver certeza que a interação entre aqueles produtos não inativa nenhum produto, que você consegue usar os produtos juntos e que eles vão continuar ativos e funcionando, ok, isso vai ser super útil. O que você não pode, né, é fazer misturas que não sejam compatíveis, né? Existem hoje órgãos que trabalham só identificando misturas possíveis, né? Que tem materiais já, né, de misturas e explicando misturas compatíveis e misturas não compatíveis, né? Lembrando, né, que quando as misturas são inadequadas, né, pode causar alguma incompatibilidade química, pode causar precipitado, e aí você está só aplicando água, pode causar vários entupimentos, criar a própria fitotoxicidade na cultura. Então, é importante, né, que essas misturas sejam muito bem avaliadas, né, não simplesmente se junte tudo e aplique, porque não tem muito resultado. Então, pessoal, quando a gente for escolher uma ponta, né, a gente vai ter inúmeras possibilidades, né? Aqui eu separei só alguns dos tipos, né, de ponta que tem, mas existem inúmeros, né? Como, por exemplo, ponta de jato cônico,
ponta de jato em leque, ponta de jato, jato plano de impacto. Mas, professora, né, como que eu vou escolher se tem tantas opções? Cada ponta dessa ela vai ser mais voltada especificamente para certos usos. Então, por exemplo, está sendo cada vez mais difundido, né, a tecnologia de indução de ar. As pontas com indução de ar, elas são muito úteis porque você vai ter a possibilidade de trabalhar em condições que estejam, por exemplo, com velocidade do vento acima de 10 km por hora, temperaturas mais elevadas acima de 28 graus, onde você tem a umidade relativa do ar mais baixa. Elas permitem, por exemplo, que você trabalhe ali em condições climáticas que seriam inadequadas. Porém, por exemplo, elas só são muito úteis quando a gente trabalha com culturas que estejam ali com baixa folhagem, né? Por exemplo, se você tiver culturas que estejam com alta folhagem, vários estudos mostram que o segundo terço e o terceiro terço da planta, essa folhagem dificilmente vai ser atingida com esse tipo de gota, né? Para que serve o sistema de indução de ar? Ele introduz ar dentro das gotas para aumentar o tamanho dessas gotas, sem que eu tenha que, com isso, aumentar o meu volume de pulverização. Então, você consegue ter gotas maiores, né? E com isso reduzir problemas com temperatura, velocidade do vento e umidade, né? Então, trabalhar em condições mais adversas. Porém, esse tipo de sistema só ele é muito útil quando você está com uma folhagem mais reduzida na sua cultura, né? Então, é isso que a gente tem que entender, que existem inúmeras tecnologias, né? Inúmeros tipos de pontas diferentes, e alguns deles vão ser mais adequados para cada situação. Então, a gente tem que sempre pensar no tipo de ponta que a gente vai utilizar, né? A vazão que vai utilizar nessa ponta, né? Tem que ser uma vazão recomendada, com uma peneira ideal para aquela ponta, e sempre escolher, definir o tamanho de gota, né? Em função daquela pressão que você está determinando ali, que esteja, né, adequado para aquelas condições. Então, sempre a gente tem que estar casando todos esses fatores, né, para ter ali um sucesso. E é importante a gente lembrar também, né, que para o mesmo tipo de ponta, por exemplo, pontas de jato cônico, elas podem ser feitas em diferentes materiais, né? E tudo isso aí vai variar muito o preço. Então, a gente tem, por exemplo, pontas de cerâmica que vão ter uma durabilidade maior, mas vão ter aí um custo um pouco mais caro. A gente vai ter, por exemplo, pontas de latão, a gente vai ter pontas fabricadas em materiais diferentes, né? Que justamente esse material deve ser escolhido em função da sua frequência de uso e da pressão de trabalho. E também, né, é interessante o que? Como que a gente vai determinar qual que é o melhor tipo de ponta, né? A gente vai ter lá pontas com indução de ar, a gente vai ter pontas que sejam de cone cheio, de cone vazio, de leque, impacto. Então, o que vai definir, né, qual ponta dessa que a gente vai utilizar é em função, né, do tipo de produto que a gente está utilizando. Por exemplo, se eu quero fazer aplicação no solo, se é um produto um herbicida de contato, se é um herbicida sistêmico. Então, em função, né, do produto que eu vou aplicar, é que eu vou escolher aí a minha ponta, né, mais adequada. Justamente porque, em função desses formatos diferentes, né, que a gente vai ter de ponta, elas vão ter alcances diferentes, né? Então, vão atingir pontos diferentes. Então, por isso a gente vai ter pontas mais adequadas, né, para cada produto. Então, sempre é bom, né, analisar a recomendação do fabricante. Então, pessoal, cada um daqueles equipamentos que eu mostrei no começo, né, eles vão ter formas diferentes de calibração. Então, a gente vai focar hoje, falar aqui, né, da calibração dos pulverizadores de barra tratorizados, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir, né, a altura de trabalho da barra. Essa altura ela vai ser definida em função do espaçamento, né, entre bicos e do tipo de ponta que vai ser equipado na barra.
né, para garantir aí a sobreposição. E o espaçamento, né, pode ser definido, lembrando, né, a gente pode fazer tanto em área total como em faixa também. O tipo de ponto de pulverização, né, ele deve ser selecionado em função do alvo que a gente quer atingir, do tipo e modo de ação do meu produto fitossanitário, muito importante isso aqui, e das condições climáticas, né? Algumas pontas vão ter, por exemplo, melhor ação com deriva, outras nem tanto. Então, são os 3 fatores que vão influenciar para a gente escolher a ponta. O tipo de alvo, né? O tipo e modo de ação do produto fitossanitário e as condições climáticas. Então, a gente vai abastecer o pulverizador com água. Vamos marcar 50 metros, deixar uma distância de 5 metros do trator, né, antes desses 50, justamente para ele estar estabilizado já quando iniciar os 50 metros. Então, você vai identificar, né, qual é a rotação no motor que corresponde a 540 RPM na TDP, ou, né, a gente pode ter tanto equipamentos com TDP de 540 RPM ou com TDP de 1000 RPM. Então, dependendo, né, se for de 1000, para colocar 1000, se for de 540, mas sempre manter essa rotação de 540 RPM ou 1000 RPM no equipamento, né? A TDP sempre tem que estar fornecendo ao equipamento essa rotação para manter a cauda homogênea. Se eu estiver mudando, né, a velocidade de rotação, não faz sentido. Então, a gente sempre trabalha com pulverizadores em rotação fixa, né, para dar 540 RPM, né, na TDP. E então a gente vai selecionar, né, uma marcha que proporcione a velocidade adequada. A gente vai anotar o tempo, né, que necessário para o trator percorrer esses 50 metros aqui, né. Deixa esses 5 metros aqui para estabilização, né, começa a marcar o tempo só quando ele inicia os 50 metros, e aí a gente cronometra quanto tempo ele leva para percorrer 50 metros. Então, se eu tenho espaço e eu dividir isso pelo tempo que ele vai levar, né, eu vou encontrar a velocidade de deslocamento, né, em metro por segundo. A gente transforma em quilômetro por hora, e aí a gente tem como saber qual é a velocidade de deslocamento que ele está, para saber se está adequada. Se tiver uma velocidade muito alta, a gente tem como diminuir essa velocidade e por aí vai, né? Normalmente no terreno irregular é interessante que a gente, né, faça a operação pelo menos umas 3 vezes e tire uma média. É sempre importante, né, iniciar o movimento do trator no mínimo 5 metros antes do ponto marcado para que ele se estabilize, né? Depois que a gente já calcula a velocidade média de deslocamento, a gente vai parar o trator, né, ainda mantendo aquela rotação no motor que corresponde a 540 RPM na TDP. Vamos abrir a válvula de fluxo para as barras e vamos regular a pressão. Você tem que ver qual é a pressão adequada de trabalho para aquela ponta que você está utilizando. E aí, regular no manômetro a pressão, né, recomendada. E então, né, depois que ele já está na pressão recomendada, a gente vai acionar os bicos. E então a gente tem que fazer checagem visual do padrão dessa pulverização. Verificar se todos os bicos estão pulverizando, verificar se todos os bicos estão pulverizando, verificar o alinhamento dos bicos, verificar se a quantidade em cada um, né, coletar o volume pulverizado em todas as pontas, para a gente verificar se eles estão em quantidades iguais, né? Porque pode ser que tenha alguma obstrução no bico, pode ser que tenha então, muito pimenta, e aí eles vão apresentar volumes diferentes, e é assim que a gente consegue perceber isso. Então, depois que a gente calibra, né, o nosso equipamento, então a gente precisa agora, né, determinar alguns cálculos antes de fazer a nossa pulverização, né? Primeiro, eu preciso determinar a minha taxa de pulverização. O que é a minha taxa de pulverização? São quantos litros por hectare que eu preciso aplicar, né? Então, eu vou pegar a vazão por bico, que é litro por minuto,
vezes 600, que é um fator de conversão, dividido por F, que é a faixa de pulverização por bico, né? A gente tem como saber pelo espaçamento entre bicos. Aquela é a minha faixa de pulverização. Vezes a velocidade de trabalho. Lembrando, né, que a faixa de pulverização por bico é igual ao espaçamento quando a gente estiver trabalhando com bicos em sobreposição. Se for bico por faixa, né, a faixa de pulverização é diferente do espaçamento. Depois a gente tem que calcular a quantidade de produto, né? Quantidade de produto vai ser a capacidade do tanque versus a dosagem em litros por hectare, dividido pela minha taxa de pulverização. Gente, só voltando aqui para explicar uma coisa, é muito importante que todo mundo sempre erre essas questões aqui, porque a gente tem que fazer tudo proporcional. Então, por exemplo, se eu botar aqui vazão por bico, tem que ser faixa de pulverização por bico. Se, por exemplo, uma questão der para vocês vazão total, que seria a vazão de todos os bicos, aí você tem que colocar o quê? A faixa de pulverização total, que seria a largura da barra. Então, sempre lembrar de proporcionalizar isso aqui. Ou é tudo por bico, né? Aqui, vazão por bico, aqui, faixa de pulverização por bico. Ou, se eu botar a largura da barra inteira aqui, aqui tem que ser a vazão de todos os bicos, né? Sempre lembrar de proporcionalizar isso aqui. A quantidade de produto, né, vai ser a capacidade do tanque vezes a dosagem dividido, né, pela minha taxa de pulverização. Aqui, gente, só para falar um pouquinho para vocês, né, são algumas das novas tecnologias, né, que tem crescido bastante nos pulverizadores, né, cada vez mais a gente está tendo mais lançamento de pulverizadores autopropelidos, né, cada vez maiores, com capacidade de pulverizar mais áreas, né, em menos tempo, mais área em menos tempo. Outra coisa que tem crescido bastante, né, é o controle de pulverização bico a bico, que seria o quê? Cada bico ele tem um funcionamento independente. Então eu tenho como setar, seja por um algoritmo de recomendação, seja por um mapa, os pontos em que eu quero que sejam feitas a aplicação. Então, por exemplo, evitar que seja passado sobre uma área preservada, evitar que seja aplicado produto sobre uma área que já foi aplicado, né? Então, esse tipo de controle bico a bico ajuda bastante a evitar, né, sobreposição. Nos sistemas comuns, né, a gente não tem controle da barra, ou liga tudo ou fecha tudo. Em alguns sistemas, você tinha como, já melhores, você tem como abrir um lado, fechar o outro, uma parte da barra. Hoje já tem sistemas mais atuais, né, que conseguem individualmente controlar cada bico, né? E aí você pode evitar bastante, né, sobreposição com isso e melhorar a sua qualidade de área pulverizada. Outras tecnologias, né, como por exemplo o uso de sistemas eletrostáticos e de assistência de ar. Esse sistema aqui da Jacto, né, chamado de Electrovortex, ele é interessante que ele combina duas tecnologias, né, que auxiliam a reduzir deriva. Então, a Jacto, né, criou esse sistema, né, chamado de Electrovortex, que ele combina duas tecnologias interessantes, que é o carregamento eletrostático, onde você vai carregar essas gotas com alta intensidade de carga elétrica estática, né? O que vai fazer com que elas tendam a se fixar e criar um campo magnético com um objeto próximo. Então isso, né, o uso do campo eletrostático, ele ajuda a reduzir muito a deriva e que a sua cauda, né, atinja melhor o alvo, junto com o sistema de assistência de ar, né? Que esse sistema de assistência de ar, eu vou ter uma corrente de ar, né? Que vai ajudar a esse produto, né? Que está carregado eletrostaticamente, já a atingir a planta mais rapidamente. Essa corrente de ar vai empurrar para baixo em direção à planta, né? O que faz com que a gente pode ver aqui na foto, né? Na mesma área, no mesmo local, a diferença na deriva com o uso de ambos os sistemas, né? Então, é isso, né? A tecnologia está cada vez mais trazendo
novas formas de reduzir deriva, de melhorar a qualidade dos nossos sistemas, né, para a gente tentar reduzir aí os problemas ambientais. O uso de sensores meteorológicos, né, por exemplo, tanto o uso de estações meteorológicas que podem estar dando informações em tempo real, né, para o trator, como alguns tratores que têm algumas dessas estações no próprio trator, né? E aí você tem como, por exemplo, setar determinados limites de velocidade de vento, de umidade, de temperatura, em que se esses limites forem ultrapassados durante o momento da aplicação, né, o próprio sistema emite um alerta e te avisa para parar a operação, né? Porque agora é aquela coisa, não adianta de nada eu ter um sistema desse e aí o sistema me mandar parar e eu continuar fazendo, né? Então é importante que a gente utilize cada vez mais essas tecnologias para tentar ter um controle melhor, né, das condições climáticas, porque ele está me avisando ali, olha, não está adequado para fazer, vamos esperar, né? Outra coisa também, por exemplo, não adianta de nada eu ter um pulverizador, um próprio sistema como o Electrovortex, que, né, auxilia bastante em fazer com que a gota atinja o alvo, mas eu, por exemplo, fazer pulverização na chuva. Então, é muito importante, né, todas as técnicas. Um bom preparo de cauda, com um pulverizador que está com a manutenção em dia, com controle de condições climáticas, com tudo ali, né, para a gente conseguir funcionar adequadamente e ter uma boa operação. Então, no mais, gente, é isso. Obrigada e até a próxima. Né? Quem tiver dúvidas pode me mandar e-mail, pode entrar em contato para a gente tirar todas as dúvidas de vocês. E até a próxima.